que a gente possa usufruir de todo esse movimento de cura que nós estamos sendo expostos, e vale dizer aqui, se há um movimento de cura, é porque há um movimento de doença. Então, todo esse movimento de cura que nós estamos expostos, ele tem o lado externo, coletivo, sobre o qual nós não temos nenhum poder, mas ele tem o nosso lado interno, pessoal, sobre o qual o nosso poder é total. Então a gente precisa discernir o que é que nós estamos sentindo, se é uma ressonância do coletivo, se é algo nosso que precisa ser trabalhado. E é para isso que existe a prática da meditação. Porque quando nós desenvolvemos o olhar do observador, nós conseguimos ver claramente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí os nossos sentimentos, pensamentos e emoções se tornam nossos objetos e nós podemos então decidir o que vamos fazer com eles. E aí vale lembrar que estamos vivendo um ano de decisões. Para quem já assistiu o vídeo que eu vou deixar aqui, o card de 2022, que fez a análise numerológica do ano de 2022, e nesse vídeo então nós falamos de tudo aquilo que inclui o processo do livre-arbítrio, o processo decisório. Então, está nas nossas mãos agora a gente escolher se vai ficar apontando o dedo para o outro, apontando o dedo para a situação lá fora, né, e deixando de fazer o nosso dever de casa aqui dentro, ou se a gente vai, né, honrar toda essa mudança, toda essa transição que está acontecendo fora da gente, fazendo o dever de casa dentro da gente. E para a gente fazer o nosso dever de casa, autoconhecimento é fundamental. E para se ter autoconhecimento, o instrumento mais afiado para o autoconhecimento é a prática da meditação. Então, por isso, estou convidando você desde já a participar da nossa meditação ao vivo amanhã às 18 horas, exatamente no dia da lua cheia, para que a gente, inclusive, se fortaleça nessa consciência de grupo, que é o que vai também dirigir essa nova etapa consciencial. Mas esse vai ser para a próxima preleção. Bom, dito isso, vale lembrar que nós estamos, segundo o calendário galáctico, vivendo um ano de semente elétrica. Então, nós estamos semeando o nosso serviço. E o nosso serviço é o nosso propósito, é o que a gente veio fazer aqui. E na medida que essa transição planetária deixa tudo cada vez mais de pernas para o ar, não há mais nada lá fora que tenha força o suficiente para que me impeça de eu fazer o que eu sou, de eu expressar o meu verdadeiro ser, né? De eu viver a expressão do meu ser, da minha essência. E falando em essência, nada melhor do que a gente dar uma olhadinha na onda encantada que estamos vivendo agora, que é a onda encantada do macaco. Por quê? Porque a onda encantada traz a vibração e frequência da galáxia. E se a gente se alinhar com a frequência vibracional da galáxia, a gente está se alinhando com a inteligência galáctica. Então, quando a gente toma consciência, quando a gente assimila os conceitos dessa frequência vibracional da galáxia, fica mais fácil a gente se alinhar. Por isso, essa leitura, eu peço que você faça com toda atenção, porque não tem dever de casa nesse caso. O que você ouvir já vai provocar em você sentimentos, emoções, lembranças, associações na sua mente necessárias para que você faça o seu alinhamento, né? Então, o que isso quer dizer? Bom, toda onda encantada tem 13 tons. O tom é a frequência, o selo é a vibração. Então, toda onda encantada tem a mesma frequência. Ela parte do tom 1, que é o tom magnético, que é o tom que traz o propósito dessa onda, e termina no tom cósmico, que é o tom que transcende. Então, toda onda encantada traz uma experiência de vivência de um determinado propósito. O propósito desta onda do macaco é
brincar, ilusão e magia. Então, justamente, olha como é sincrônico. Nesse momento em que Netuno vem com todas as energias abissais das experiências escondidas que nós tivemos, ele é regido, estamos sendo regidos agora pela onda encantada do macaco que traz a magia da ilusão. E a grande magia da vida é viver. A gente já aprendeu com um mago que os instrumentos que ele tem à frente dele para trilhar a jornada da vida é o que ele pensa, sente, quer e faz. Então, isso é magia. E a essa magia que vivemos aqui, ela é ilusória, não no sentido de ser falsa, em absoluto, mas ela é uma ilusão no sentido de que ela não é a realidade última da nossa existência. Ao contrário, ela é um degrau da nossa existência onde a gente vem experimentar no concreto o domínio desses 4 elementos. Ao dominar esses 4 elementos, nós poderemos então nos graduarmos a uma próxima dimensão da nossa existência. Então, nosso propósito nesse momento é perceber o quanto de ilusão temos em torno de nós e dentro de nós, para que a gente possa fazer a grande magia da cura, que é enxergar isso conforme eu acabei de falar. Tudo que se sente, pensa, quer e faz são objetos sobre os quais eu posso fazer a magia da transformação. E brincar, no sentido de entender que nada é definitivo, que nada é pessoal, que nada é para sempre. Estamos vivendo uma transição. Então, nesse momento, então, principalmente, tudo é muito efêmero, né? Nós estamos vivendo no mundo líquido, né? Tudo muda, tudo é virtual. Cada vez mais estamos entrando numa realidade virtual. Então, esse é o propósito dessa onda. E eu queria destacar, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui o que eu desejo. Eu queria destacar dessa onda encantada esse selo do humano, porque esse selo do humano, ele está no 2º tom. O 2º tom da onda encantada é o tom que polariza. O 2º tom da onda encantada é o tom que polariza. E a instância na nossa existência, nessa dimensão, na nossa psique que polariza, é o ego. E o ego, no nosso meio espiritualista, ainda é muito esculachado. As pessoas querem destruir o ego, as pessoas querem calar o ego, as pessoas querem fazer de um tudo com o ego. E, no entanto, o ego é parte da nossa inteligência. Há um momento em que nós temos realmente que viver essa polaridade para poder encontrar o equilíbrio. Então, quem nós temos nessa onda encantada para polarizar? Justamente o humano. E qual é a vibração do selo do humano? É a vibração que traz a sabedoria, o livre-arbítrio e o influenciar. Ou seja, tudo aquilo que nós curarmos em nós, nós estaremos curando em todos à nossa volta. É como se... vamos pegar de novo o exemplo do órgão, né? Então vamos pegar ali o fígado, como se cada um de nós fosse uma célula desse órgão. Na medida que cada uma dessas células se cura, ela vai ajudando esse órgão a se curar. Então todas as células vão se curando até que finalmente o órgão se cura. Assim também é conosco nesse momento. Se cada um de nós se curar, nós juntos estaremos curando toda a humanidade. E a cura nesse momento, ela vem a partir dessa polarização. Se eu polarizo, eu tenho o livre-arbítrio para enxergar e decidir com sabedoria qual desses lados ou como eu faço com que esses dois lados se equilibrem, se estabilize, porque não tem jeito de você se livrar de um deles. E isso serve também para o ego. Não tem jeito de você se livrar do ego. Você tem que transcender esse ego, né? Então tem que unir o ego à psique, ao eu superior, à sua alma.
a sua divindade. Então, nesse momento, nós estamos vivendo esse desafio, e o desafio do ego humano, que nós tenhamos sabedoria para decidir influenciar as pessoas com a frequência que estabiliza, equilibra as polaridades e não tem vontade de descartar uma para ficar com a outra. O próximo selo, que é o selo do caminhante do céu, que fala que o serviço é explorar, vigiar espaços, explorar. Então, não é exatamente isso que quando as sombras vêm à tona, né, do lado de fora e ressonam com sombras aqui dentro, então é o momento da gente explorar essas sombras, né, se possível através da meditação, né, da prática meditativa, através da qual você pode observar os seus monstrinhos, os seus traumas, as suas experiências nefastas que foram esquecidas, né, trazer à tona, olhar para elas, acolhê-las, porque o desafio de toda essa onda encantada é encontrar a estabilidade e a igualdade quando estão polarizados, né? Sombra faz parte. Se você é luz e sombra, aqui nós vivemos nessa dimensão do dia e da noite. Então o serviço, né, dessa onda encantada é explorar essas sombras, né? O próximo selo é o selo do mago e que traz a definição, a medida. Então, em que medida? Como que a gente faz para medir todo esse movimento, que é um movimento gigantesco, né? Um movimento abissal, é um movimento que vem das águas profundas. E o mago traz para a gente a receptividade, a atemporalidade e o encantamento. A receptividade e a atemporalidade para a gente lembrar exatamente isso. Tudo que está acontecendo no aqui e agora. Tudo é muito transição, tudo está muito passageiro, dê passagem. Seja receptivo a todas essas experiências e dê passagem na atemporalidade da eternidade do momento presente. Porque assim você pode viver o encantamento da vida e não a ilusão dela. O próximo selo é o selo da águia. A águia é o selo que aparece na frequência que comanda e que potencializa. Então nós podemos potencializar todo esse movimento de cura, de autocura, de busca da estabilidade na polaridade através da visão, da mente. O que a águia traz para a gente em termos de vibração, na frequência do potencializar, é a visão da mente, é a criação, o criar. A mente cria. Por isso a importância da gente olhar para dentro da gente e separar, selecionar, curar pensamentos, lembranças, memórias que já não nos servem mais. Olhar para elas como objetos e decidir, não, esse pensamento, esse conceito, essa crença eu não quero. E deixa, dá passagem, joga ela fora, deleta. No exercício da meditação, a gente vai fazer esse exercício de deletar, aprender a deletar, porque se nós deletamos no computador, que é uma criação, uma inteligência artificial que foi criada por uma inteligência divina que somos nós, se existe a possibilidade de deletar na inteligência artificial, pode crer que existe a habilidade de deletar dentro da nossa inteligência divina. Então, o que potencializa esse movimento de cura para se livrar da ilusão é a criação da mente. E aí eu posso ter a visão de criar aquilo que eu quero e de jogar fora aquilo que eu não quero. O próximo selo é o selo do guerreiro, quando está sendo gravado esta preleção. Então, o que o guerreiro faz? O guerreiro, ele é intrépido, ele é corajoso para questionar,
né? Então, questionar essa nossa realidade, questionar o que é realidade, o que é ilusão, né? Questionar com inteligência, porque por que a inteligência ela questiona? Porque a inteligência ela é dinâmica. Já ouviu falar naquela frase de que a única constante do universo é a mudança? Pois é exatamente isso. É inteligente, a inteligência acontece o tempo todo. Nós temos uma inteligência orgânica que nesse momento está filtrando o ar que você respira, soltando gás carbônico, fazendo todas as trocas do sangue que necessárias, fazendo a digestão, tudo está acontecendo aí dentro do seu corpinho de forma inteligente. Então a inteligência ela é movimento o tempo todo. Então, o movimento inteligente, nesse momento, para ajudar a gente a organizar toda essa história, toda esse acesso às águas profundas que nós estamos vivendo, é questionar. Então, se você se sente angustiada, se sente triste, se sente louca, questiona. Será mesmo loucura? Ou será isso sanidade? Será mesmo tristeza? Ou será isso uma certa solidariedade intrínseca que estamos sentindo por tudo que está acontecendo na humanidade e no planeta? E esse questionamento ajuda a gente a organizar, ajuda a gente a se autoequilibrar, porque logo depois desse selo vem o selo da Terra. E o selo da Terra, ele fala em evoluir. O selo da Terra fala em navegação, evoluir e sincronicidade. Qual é a frequência que faz vibrar a sincronicidade, senão a frequência ressonante que canaliza e inspira? É um momento que é bom a gente dar asas às nossas atividades artísticas. É o brincar do macaco. O macaco tem 3 palavras-chave: ilusão, magia e brincadeira. A brincadeira do macaco é a brincadeira da arte, é de fazer arte, é aquela coisa espontânea que nasce quando não estamos fazendo nada. Então é muito importante agora a gente se permitir não fazer nada. Mas não é não fazer nada se distraindo com as informações que vêm no Black Mirror, né? Sai, larga o Black Mirror e realmente fica sem fazer nada. Você vai sentir uma certa angústia no início. É angustiante você simplesmente se ver não fazendo nada, principalmente porque viemos de uma cultura que colocou a gente no processo robotizado de produzir absolutamente o tempo todo, e entender que chegar na sexta-feira e dar graças a Deus que é sexta-feira para eu poder encontrar com os meus amigos e relaxar de tanta produção, entendemos que isso era viver. Isso não é viver. Então, se permitir não fazer nada, para se inspirar, né, nas sincronicidades, para estar atento às sincronicidades, né? Qual é a folha que cai da árvore na hora que você estava pensando em quê? Qual é o passarinho que pia na hora que você estava pensando em quê? Sabe, as sincronicidades são assim, são extremamente sutis, e é assim que o universo fala com a gente. E está bem no momento da gente começar a ouvir o que o universo fala para a gente. E o universo então traz no seu próximo tom, que é o tom galáctico, a ordem da reflexão, do infinito, né? O que vai trazer integridade para nós nesse movimento muito louco, né? O que vai trazer integridade para nós nesse movimento muito louco que a gente está vivendo, de trazer tantas coisas do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, e de dar passagem para isso tudo, para não encanar com nada e questionar, né? Gente, é realmente um momento de uma certa loucura, mas uma loucura que é curativa. Se a gente não quiser se a gente não quiser enquadrá-la, se a gente não quiser encaixá-la, sabe? Se a gente não quiser impedi-la de acontecer. Então, o que vai trazer integridade a toda essa loucura, todos esses pensamentos, todas essas questões que estarão se abrindo dentro de nós, é refletir a ordem do infinito. E o que é refletir? É você perceber que você é isso, que você reflete.
Você só reflete tudo que está acontecendo com você, cara pálida. Não é exclusivamente seu. É uma reflexão, é um reflexo de tudo que está acontecendo em todo o planeta. Tem uma carta do Osho que ele fala assim: se você vê uma pessoa dançando no espelho, você acredita que é o espelho que está dançando? E é exatamente isso que acontece conosco. Tudo aquilo que nós vemos lá fora é um reflexo do que se passa aqui dentro. Então, o lá fora e o aqui dentro fica confuso. Mas se a gente entender que tudo isso é puro reflexo e der passagem, né? E deixa passar e não encana com nada, deixa passar, vai fazer os seus tratamentos. Você sabe exatamente o que você precisa fazer quando você estiver se sentindo um tanto triste. Você sabe exatamente o que você precisa fazer quando você estiver se sentindo extremamente estressada, né? Chuta o balde, vai desenhar, vai pintar, vai cantar, vai correr, vai brincar, entende? Então, dê passagem, porque tudo é um grande reflexo de tudo que está acontecendo na humanidade inteira. E o próximo selo, que é o selo exatamente desse dia da lua cheia em que estaremos meditando, é o selo da tormenta. E esse selo da tormenta, ele está na seguinte frequência. Ele está na frequência da intenção e do pulsar. E a tormenta pulsa a autogeração e a catalisação de energia. Olha que coisa sincrônica, como é interessante. A vibração da tormenta é autogeração, catalisação de energia. Então, imagina aquele raio, naquela tempestade rolando da tormenta, aquilo é muita energia solta para ser catalisada, para se autogerar. E está na frequência do pulsar. Então, nesse momento, não é um momento de se fechar em alguma coisa, mas é um momento de pulsar. Pulsa essa possibilidade de autogeração, pulsa essa energia toda que está sendo liberada, porque muitas crenças, muitos traumas estão sendo liberados. Crenças aprisionam energia, traumas aprisionam energia. Na medida que você dá passagem, na medida que você questiona suas crenças, na medida que você se permite sentir, você está liberando energia. E é isso que está pulsando, né, nesse tom dessa onda encantada. O próximo tom é o tom planetário e o selo é o do Sol. Então o tom planetário manifesta. Ele está manifestando o fogo universal que ilumina a vida. Então é exatamente o que estamos vivendo, a luz entrando, a luz iluminando e todo esse movimento que está acontecendo, creia-me, é vida. A vida e morte são partes de um movimento vital. Isso me lembrou a definição cabalística de Deus. Quando a Kabbalah explica Deus, ela explica que Deus é o absoluto. Ele é tudo. Que Deus não é a existência positiva ou a existência negativa. Que Deus é a existência positiva e a existência negativa. Mas também não é só a existência positiva e a negativa. Deus é a existência positiva, a existência negativa e a não existência. Deus é o criado e o incriado, por isso ele é absoluto. Então, quando a gente está falando dessa vibração da vida, do fogo universal, a gente está falando desse movimento de vida e morte, morte e vida, de transição e de mudança. E que quanto mais nesse momento a gente deixa sair, deixa morrer crenças, deixa morrer passado, deixa morrer expectativa e se alinha com o momento presente, mais a gente vai estar alinhado com o fogo universal da vida. O próximo selo é o selo do dragão e que vem no tom, na frequência espectral. A frequência espectral é a frequência que libera, é a frequência que dissolve. E quem ela dissolve nesse momento? Ela dissolve o nascimento, a nutrição, o ser. Então é nesse momento que existe uma grande... em alquimia a gente tem dois grandes movimentos, dissolve e coagula.
né? Então é preciso, depois que você coagulou, que em alquimia é trazer para a realidade, sempre que você traz qualquer coisa para a realidade, aquela coisa, ela morre para uma dimensão e nasce para outra. E nessa realidade manifesta, ela começa a morrer. Então ela está sempre em transformação. Então quando você coagulou, o movimento de dissolução começa a acontecer. A partir do momento que a gente está vivo, a gente começa a caminhar para morrer. Então é assim, o dissolve e coagula. E o que está dissolvendo nesse momento é justamente o nascimento, a nutrição do ser. Do que é que eu vou me alimentar? Do que é que eu preciso? O que é que eu vou fazer? Porque está dissolvendo. Nesse momento está em liberação. Libera aquilo que você acha que você é. Libera tudo aquilo que você acha que você tem que fazer. Libera tudo aquilo que você acha, libera. Libera, se liberta dessa necessidade de nascer para alguma coisa, né? Na verdade, o que começa a colocar a gente na consciência do coletivo é esse tom do espectral, do dissolver, né? Do 1 até o 10, do macaco, que vem aqui, ó, magnético, lunar, que esses tons todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são os mesmos tons de uma árvore da vida que manifesta a vida, que vai da Séfira 1 até a Séfira 10. Na onda encantada, os 3 últimos tons são os tons que já vão trazendo ou nascendo a consciência coletiva. É preciso que a gente veja para onde a humanidade, para onde a consciência do coletivo vai caminhar. Porque vai depender de um movimento coletivo eu perceber qual vai ser a minha dinâmica pessoal. E isso vai trazer à nossa consciência, essa consciência da interdependência, essa consciência tão difícil de a gente alcançar, né? Que é entender a importância do ego no todo, a importância do indivíduo no todo. O todo não existe sem o indivíduo e o indivíduo não existe sem o todo. Então essa consciência da interdependência vai começar a despertar agora para a gente. Por isso esse tom espectral da dissolução, da dissolução, da liberação e da libertação do nascimento. Calma, não é hora agora de nascer para nada, porque a gente precisa ver isso acontecer no âmbito da consciência coletiva. Então, o próximo tom é o vento. O vento surge no tom cristal. O tom cristal é aquele que dedica, que coopera. O tom cristal é aquele que traz aquela consciência do todo, do coletivo. De tudo que fazemos, ele é compartilhado por todos. Lição pandêmica. Tudo que fazemos é compartilhado com todos, quer tenhamos consciência disso ou não. E qual é a nossa grande sacada nesse momento? É a gente passar a ter consciência disso. É a gente aceitar essa consciência. Tudo que eu faço afeta todo mundo. E quem é que está vibrando nessa frequência da cooperação, da dedicação, da universalização da consciência? É o vento, é o alento, é o espírito. É o lado, é a respiração, é a meditação, né? Nunca foi tão propício a humanidade inteira entrar num movimento meditativo. E aí eu qualifico o movimento meditativo, que tem várias facetas, desde você sentar, prestar atenção na sua respiração, até você atingir o nirvana meditando. Nesse momento, eu qualifico a experiência meditativa, que seria fantástica se fosse partilhada por toda a humanidade, é a experiência da observação. De observarmos com muita atenção tudo o que está acontecendo dentro e fora de nós, sem julgar, dando passagem e pulsando toda a liberação de energia que está acontecendo nesse momento, no planeta, em nós, em cada um de nós, em toda a humanidade. E por fim, chegamos então ao tom cósmico, que é o tom que transcende, né? Ele transcende, persevera na presença. Essa é a frequência desse tom. Deixa eu
Deixa eu arrumar aqui, que ficou fora de lugar. Aqui. O tom cósmico é o tom da transcendência, para que haja perseverança na vida. Então, tudo, conforme eu falei antes, né, no dissolve e coagula, nas operações alquímicas, sempre que se manifesta alguma coisa na realidade, aquilo que foi manifestado já começa a se dissolver. Então, tudo aquilo que foi vivido nessa experiência vai chegar um momento que ela precisa transcender. Ela precisa transcender para que a vida se persevere. E para haver a perseverança da vida na transcendência, o que é preciso? É preciso entrar na frequência da presença. E o que é que está trazendo nesse momento a frequência da presença em nós, senão o selo da noite? E o selo da noite fala do sonhar. O selo da noite traz a palavrinha do sonhar, da intuição e da abundância. Então, nós estamos sendo convidados realmente a viver uma experiência para além da mente racional, da mente que julga, que classifica, que conceitua, que precisa de uma lógica para poder se entender. Está na hora de dar uma espanada nas lógicas, uma espanada nos conceitos, uma espanada nas crenças e entrar um pouco mais nesse mundo dos sonhos, no mundo artístico, da inspiração, da arte, da espontaneidade, da intuição, para que a gente possa transcender este momento que estamos vivendo e perseverar na presença do aqui e agora. Muito sonho, com muita alegria e com muita meditação. E eu queria encerrar essa preleção de hoje avisando a vocês que eu me senti convidada e aceitei o convite para iniciar toda uma nova playlist só de meditações conduzidas, as mais breves possíveis, as mais curtinhas, que é para ajudar você que acha que nunca vai conseguir meditar a desenvolver a habilidade da meditação. Porque se você é humano, você tem essa habilidade, basta desenvolvê-la. Então, fica aqui o convite no dia da noite cósmica. No dia da noite cósmica, dia 21, vai estrear a playlist da meditação guiada exclusivamente para você. Meditações curtas, meditações um pouco mais longas, meditações de todo tipo para ajudar você a desenvolver essa habilidade e a atravessar esse parto que a humanidade está vivendo para uma nova consciência, para uma nova cidadania planetária. Gratidão. E se você veio até aqui, compartilha esse vídeo, pode ser que ele ajude outras pessoas, né? Deixa seu like para ajudar o canal, que não custa nada, e se inscreve e aciona o sininho para usufruir da playlist da meditação guiada, tá bom? Gratidão, gratidão. Namastê. Namaste.